Eu nunca pensei que fosse acabar daquele jeito. 68 anos de vida. E foi na porta de um hospital que descobri quem meu neto realmente era. A dor nos olhos estava insuportável naquela manhã de terça-feira. Fazia meses que eu vinha adiando a cirurgia de catarata porque o dinheiro não sobrava. Aposentadoria de R$ 1.200 não dá para muita coisa, e eu sempre priorizei o Rafael. Sempre ele. Desde que minha filha morreu no parto, 28 anos atrás, foi só eu e ele. Criei aquele menino sozinha, trabalhei como faxineira até os 65 anos para dar estudo, roupa boa, comida na mesa. Vendi as joias que minha mãe me deixou para pagar a faculdade dele. Nunca me arrependi. Ou pelo menos era o que eu pensava. Juntei R$ 3.200 em 8 meses. Guardava 20, R$ 30 por semana. Parava de comprar carne, comia só ovo e frango. Não ligava o chuveiro elétrico para economizar energia. Costurava a própria roupa quando rasgava. Cada nota de R$ 10 que eu escondia dentro daquela lata de biscoito no armário era uma esperança. A esperança de voltar a enxergar direito, de não tropeçar mais nos degraus, de conseguir ler sem sentir aquela dor aguda que atravessava minha cabeça. Mas, antes de mergulharmos nessa história, quero te fazer um pedido especial. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. Vou amar saber até onde nossas histórias estão chegando. O médico tinha sido claro na última consulta. 60 dias, senhora Lourdes. Se não operar em 60 dias, a senhora pode perder a visão permanentemente. A catarata está muito avançada. 60 dias. Eu tinha marcado a cirurgia para aquela terça-feira. Acordei às 5 da manhã. Tomei banho, vesti minha melhor roupa, a blusa azul que o Rafael me deu no último aniversário. Separei o dinheiro, contei 3 vezes, coloquei tudo dentro da bolsa marrom. Estava nervosa, mas feliz. Finalmente ia resolver aquilo. Rafael se ofereceu para me levar. Fiquei tão emocionada. Meu neto, meu menino, cuidando de mim. Ele até levantou cedo, coisa rara. Tomamos café juntos. Ele me perguntou se eu estava com medo. Disse que não, que confiava nos médicos. Ele sorriu. Aquele sorriso que eu amava desde que ele era bebê. Chegamos no hospital às 7h30 da manhã. O estacionamento estava cheio. Rafael parou o carro na frente da entrada, disse que ia estacionar e já voltava para me acompanhar lá dentro. Peguei minha bolsa, a chave do carro que estava no meu colo. Quando abri a porta, ele me chamou. Vovó, espera. Me virei. Ele estava com a mão estendida. Me dá a chave do carro e a bolsa. Vou guardar no porta-malas enquanto estaciono. É mais seguro. Algo dentro de mim hesitou. Não sei explicar. Foi um segundo só. Um aperto no peito, mas eu ignorei. Era o Rafael, meu neto. Entreguei a chave e a bolsa. Ele pegou, olhou para mim e disse: Vovó, cirurgia cara não é prioridade. Preciso pagar a parcela do consórcio da minha moto. Gelei. As palavras demoraram para fazer sentido dentro da minha cabeça. Cirurgia cara não é prioridade. Ele repetiu, como se estivesse falando do tempo. Preciso pagar a parcela do consórcio da minha moto. R$ 3.200, vovó. Dá certinho. Fiquei parada ali, na porta do carro, com pessoas passando ao meu redor, entrando e saindo do hospital. Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. Eu não conseguia processar. Ele estava com a minha bolsa na mão, a chave do carro na outra, esperando. Esperando o quê? Que eu concordasse, que eu dissesse: tudo bem, filho, pega o dinheiro da minha cirurgia, fica cego a vovó, mas você tem que andar de moto? Segurei as lágrimas. Não consegui reagir. Meu corpo inteiro travou. Senti minhas pernas bambas. Ele fechou a porta do carro, deu a partida e saiu. Assim, sem olhar para trás. Fiquei ali na calçada, sozinha, vendo meu carro sumir na esquina. As pessoas passavam por mim. Uma enfermeira perguntou se eu estava bem. Menti. Disse que sim. Entrei no hospital como um corpo sem alma. A recepcionista me chamou pelo nome. Sentei na cadeira de plástico amarela, preenchi a ficha. Quando me perguntaram a forma de pagamento, minha voz falhou. Preciso remarcar. A moça franziu a testa. Mas a senhora já tinha tudo agendado. O doutor está esperando. Eu sei, mas preciso remarcar. Ela deve ter visto algo no meu rosto porque não insistiu. Agendou para dali a 30 dias. 30 dias. Eu tinha 60 antes. Agora tinha 30. O médico pode te atender rapidinho só para avaliar, ela ofereceu. Aceitei.
Dr. Renato era um homem de uns 50 anos, magro, de óculos. Ele examinou meus olhos com aquela lanterninha, fez uns testes. O silêncio dele me assustou. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou nos olhos. Senhora Lourdes, a catarata está em estágio muito avançado. Se a senhora não operar nas próximas semanas, corre risco sério de perder a visão de forma permanente. A senhora entende isso? Entendo, doutor. Então por que remarcar? Não tinha como explicar. Não para ele, nem para mim mesma ainda. Voltei para casa de ônibus. Gastei os últimos R$ 40 que eu tinha escondido no bolso do casaco. Sentei no fundo, perto da janela. O ônibus estava cheio, barulhento, cheirando a suor e desinfetante. Encostei a cabeça no vidro. A paisagem passava embaçada por causa da minha visão ruim e das lágrimas que finalmente caíram. Como ele conseguiu? Como o menino que eu criei, que eu ninou, que eu ensinei a andar, a ler, a escrever, conseguiu me olhar nos olhos e roubar o dinheiro da minha cirurgia? Roubar. Por que foi isso? Não foi pedir emprestado. Não foi uma emergência. Foi roubo. Planejado. Ele sabia onde eu guardava o dinheiro. Sabia quanto era. Sabia para que era. Desci do ônibus 4 quarteirões antes de casa porque não tinha mais dinheiro para a passagem completa. Caminhei devagar, tropeçando nas calçadas quebradas. A claridade do sol machucava. Quando cheguei em casa, a porta estava destrancada. Entrei. A sala estava vazia. Silêncio. Fui até o quarto do Rafael. A cama desfeita, roupas jogadas no chão, o cheiro forte de perfume masculino barato. Procurei algum sinal dele. Nada. Olhei meu quarto. Tudo no lugar, mas diferente. Não sei explicar. Aquela sensação de que algo tinha sido mexido. Fui até a cozinha. Em cima da mesa, um bilhete. Vó, saí para resolver umas coisas. Volto mais tarde. Tem comida na geladeira. Resolvi umas coisas. Com o meu dinheiro. Com a minha visão. Com a minha vida. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ali, olhando para aquele bilhete, até a tarde cair e a sala ficar escura. Não levantei para acender a luz. Não chorei mais. Só fiquei ali, sentindo o peso de 28 anos de dedicação, de sacrifício, de amor, sendo esmagados por uma frase. Cirurgia cara não é prioridade. Quando ouvi o barulho do portão abrindo, já era noite. O carro entrando. A porta se abrindo. Passos. Rafael entrou assoviando. Acendeu a luz da sala, me viu sentada na cozinha. Ô vó, tá aí no escuro? Levanta, mulher, vou pedir uma pizza. Tô cansado. Ele passou por mim, foi pro quarto, ligou o som. Música alta, sertanejo. Letras sobre festa, bebida, mulher. Ele cantava junto. Levantei. Fui pro meu quarto. Tranquei a porta. Deitei na cama. Olhei pro teto manchado, pras paredes descascadas, pro guarda-roupa velho que era da minha mãe. Tudo que eu tinha. Tudo que eu era. E foi aí, no silêncio do meu quarto, que algo mudou dentro de mim. Não foi raiva. Não foi ódio. Foi clareza. Uma clareza fria, dolorosa, mas real. Eu tinha criado um estranho. Passei a noite acordada. Não porque eu quisesse, mas porque toda vez que fechava os olhos, via a cena de novo. Ele pegando a bolsa, falando aquela frase, indo embora. Meu corpo doía de cansaço, mas minha cabeça não parava. Quando clareou, levantei, lavei o rosto, tomei café. Rafael ainda estava dormindo. Música desligada, finalmente. Silêncio na casa. Olhei para o relógio da cozinha. 7h15 da manhã. Quarta-feira. Fui até o banco na esquina assim que abriu. Às 10 horas. Precisava saber quanto tinha na conta. A aposentadoria tinha caído na segunda-feira. R$ 1.200. Entrei na agência, peguei a senha, sentei. Quando me chamaram, fui até o caixa. Quero ver meu saldo, por favor. A moça digitou, olhou para a tela, franziu a testa. A senhora tem R$ 120 na conta. Impossível. Caiu minha aposentadoria segunda-feira. 1.200. Ela olhou de novo. Clicou em umas coisas. Virou a tela para mim. Olha aqui, dona Lourdes. Segunda-feira entrou os 1.200. Mas na terça de manhã saíram R$ 1.080. Transferência. Transferência? Eu não fiz transferência nenhuma. Foi feita pelo aplicativo, da conta conjunta. Que conta conjunta? Meu coração começou a bater mais rápido. A moça chamou o gerente. Um homem jovem de terno azul veio até o guichê.
Dona Lourdes, a senhora abriu uma conta conjunta com o senhor Rafael Figueiredo Andrade há 3 meses. Ele tem acesso total à conta da senhora. Eu nunca abri conta conjunta nenhuma. O gerente me levou até a sala dele. Pegou uns papéis de uma pasta. Mostrou. Minha assinatura. Ou algo que parecia minha assinatura. Data de 3 meses atrás. Dezembro. Eu não lembrava de ter assinado aquilo. A senhora não se lembra de ter vindo aqui em dezembro? O senhor Rafael veio junto. Disse que era para facilitar, que ele ia ajudar a senhora com as contas. Comecei a lembrar. Vagamente. Rafael tinha me trazido no banco. Disse que era para atualizar cadastro, coisa de rotina. Eu assinei uns papéis. Não li. Confiei. Confiei nele. Quanto ele transferiu no total? O gerente digitou. Olhou para a tela. Hesitou. Nos últimos 3 meses, saíram R$ 4.800 da sua conta em transferências feitas pelo aplicativo dele. R$ 4.800. Senti a sala girar. Me apoiei na cadeira. O gerente me ofereceu água. Bebi. Eu posso bloquear essa conta conjunta? Pode, mas vai precisar da assinatura dos 2 titulares ou uma decisão judicial. Então bloqueia meu acesso ao aplicativo. Muda a senha. Faz alguma coisa. Ele fez. Trocou senhas, bloqueou o acesso do Rafael temporariamente até que eu decidisse o que fazer. Me deu uns papéis para levar, extratos, comprovantes. Saí do banco com as pernas bambas. R$ 4.800, mais os 3.200 de ontem. R$ 7.000, em meses. Voltei para casa caminhando. Não tinha dinheiro para ônibus. Demorei quase 1 hora. Quando cheguei, Rafael estava na sala, mexendo no celular, tomando café. E aí, vó? Melhorou do drama de ontem? Drama. Ele chamou de drama. Não respondi. Fui pro quarto. Ele gritou da sala. Vó, preciso que tu assine uns papéis aqui pra mim. Depois eu te mostro. Papéis. Sempre papéis. Quantos papéis eu já tinha assinado sem ler? Quantas vezes eu confiei cegamente? Fechei a porta do quarto. Abri o guarda-roupa. Precisava procurar alguma coisa, mas não sabia o quê. Algo que me desse respostas. Comecei pelos meus documentos. Estavam todos ali. RG, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento. Peguei a pasta onde eu guardava contas pagas, recibos velhos. Folheei. No fundo da pasta, encontrei um envelope que eu não conhecia. Abri. Dentro, cópias de documentos. Meus documentos. E outros papéis. Contratos. Li o primeiro. Empréstimo consignado. R$ 10.000. No meu nome. Assinatura. Minha assinatura. Ou algo que parecia. Data de 6 meses atrás. Minha respiração falhou. Empréstimo de R$ 10.000? Eu nunca pedi empréstimo. Nunca. Peguei outro papel. Outro empréstimo. R$ 5.000. 4 meses atrás. Outro. 3.000. 2 meses atrás. Todos no meu nome. Todas assinaturas parecidas com a minha, mas eu não lembrava de ter assinado. Sentei no chão, com os papéis espalhados ao meu redor. R$ 18.000 em empréstimos que eu não sabia que existiam. O quarto rodava. Ouvi a voz do Rafael na sala, rindo no telefone. Rindo. Juntei os papéis, coloquei de volta no envelope, escondi debaixo do colchão. Saí do quarto. Rafael estava na cozinha fazendo um sanduíche. Rafael, vem cá. Ele veio, mastigando. Tu pediu empréstimo no meu nome? Ele parou de mastigar. Olhou para mim. Engoliu. Que empréstimo, vó? Não finge. Achei os papéis. Ele suspirou. Coçou a cabeça. Deu aquele sorriso sem graça que ele dava desde criança, quando era pego em mentira. Ah, vó, aquilo. Era emergência. Eu ia te contar, mas tu ia ficar preocupada. Peguei para pagar umas dívidas minhas, resolver uns problemas. Mas tá tudo sob controle. Eu tô pagando as parcelas. R$ 18.000? Tá pagando com que dinheiro? Com o meu, ora, do meu trabalho. Rafael trabalhava numa loja de materiais de construção. Ou pelo menos era o que ele dizia. Ganhava um salário mínimo e pouco. R$ 1.400. Como ele ia pagar parcelas de R$ 18.000 de empréstimo e ainda viver? Tu ainda tá trabalhando? Ele desviou o olhar. Claro que tô. Mentira. Vi na cara dele. Mentira. Nesse momento, a campainha tocou. Rafael foi atender. Voltou com uma moça. Jéssica, a namorada dele. Cabelo pintado de loiro, roupa justa, salto alto, maquiagem pesada. Ela me cumprimentou com um aceno de cabeça. Nem olhou direito para mim. Oi, dona Lourdes. Rafael, vamos logo, tô com pressa. Rafael pegou a chave do meu carro em cima da mesa.
Meu carro. Ele tinha ficado com a chave desde ontem. Vó, vou sair. Volto de noite. Eles saíram. Ouvi o carro ligando, saindo. Fiquei ali, parada na sala vazia. Algo dentro de mim quebrou. Não foi um choro. Foi uma certeza. Precisava descobrir a verdade. Toda ela. Fui até o quarto do Rafael de novo. Dessa vez, revirei tudo. Gavetas, armário, cama, embaixo do colchão. Encontrei mais coisas. Boletos atrasados. Dezenas deles. Operadora de celular, cartão de crédito, financeira, loja. Todos no meu nome. Valores pequenos, 50, 80, 120 reais. Mas muitos, muitos. Encontrei também um caderno. Abri. Anotações, números, apostas, jogos online. Ele estava apostando, perdendo, muito. Encontrei mensagens impressas, conversas dele com a Jéssica. Li. Meu estômago embrulhou. Mais um mês e a gente consegue convencer a velha a vender a casa. Ela é fácil de manipular. Só fazer charme. Quando a gente vender, paga tudo e sobra pra gente viajar. A velha. Eu era a velha. A casa era minha. A única coisa que sobrou do meu casamento, do meu marido que morreu, faz 10 anos. A casa que eu paguei trabalhando 30 anos como faxineira. Eles queriam vender. Sentei na cama dele. Respirei fundo. As mãos tremiam. Quanto tempo isso estava acontecendo? Quanto tempo eu estava sendo enganada, roubada, usada? Juntei tudo. Boletos, mensagens, papéis, contratos. Coloquei numa sacola. Escondi no fundo do meu guarda-roupa. Saí de casa. Fui até a casa da dona Aparecida, minha vizinha de 62 anos. Bati na porta. Ela abriu, me viu e logo percebeu. Lourdes, o que aconteceu? Entrei. Contei tudo. Cada detalhe. Ela escutou em silêncio, segurando minha mão. Quando terminei, ela falou: Lourdes, tu precisa de ajuda. Ajuda legal. Isso não tá certo. Eu sei, mas não sei o que fazer. Ele é meu neto, meu único família. Ela olhou para mim com aqueles olhos firmes. Ele roubou de ti, forjou tua assinatura, te usou. Isso é crime, Lourdes. Crime. Fiquei calada. Sabia que ela estava certa, mas era tão difícil aceitar. Era o Rafael, meu neto, o menino que eu criei, o menino que eu amava. Dona Aparecida me fez um chá. Conversamos até tarde. Quando voltei para casa, Rafael ainda não tinha chegado. Entrei, tranquei a porta, fui pro quarto. Deitei, mas não dormi. Fiquei pensando, planejando. O que fazer? Confrontar? Denunciar? Perdoar? Fingir que nada estava acontecendo? Não, não podia fingir. Não mais. 68 anos de vida. Trabalhei duro. Criei um filho que não era meu. Abri mão de tudo. E agora, estava sozinha, quase cega, roubada, usada. Mas algo tinha mudado. Eu não ia mais aceitar. Não ia mais ser a vovó boba, a velhinha fácil de enganar. Eu ia descobrir tudo. E ia fazer alguma coisa. Só não sabia ainda o quê. Aproveitando esse momento, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me conte aqui nos comentários de qual cidade está assistindo. Seu apoio e sua mensagem me dão força para continuar compartilhando mais relatos com você. Na manhã seguinte, acordei com a decisão tomada. Não ia mais ficar parada. Não ia mais aceitar. Tomei banho, me vesti, separei todos os documentos que tinha encontrado e coloquei numa pasta velha de plástico azul. Rafael ainda dormia. Saí de casa sem fazer barulho. Peguei o ônibus até o centro da cidade. A Defensoria Pública ficava num prédio antigo, cinza, com escada de mármore gasto. Subi devagar, segurando no corrimão. Minha visão continuava ruim, mas a raiva me dava força. A sala de espera estava cheia. Mulheres com crianças no colo, homens de boné, idosos como eu. Todos esperando. Peguei a senha. 147. O painel marcava 82. Ia demorar. Sentei num banco de madeira duro. Esperei 3 horas. Meus olhos ardiam com a luz forte do teto. A dor de cabeça voltou, mas não saí. Fiquei ali, firme, segurando minha pasta. Finalmente chamaram meu número. Entrei numa sala pequena, com uma mesa de ferro, 2 cadeiras, um computador velho. Atrás da mesa, um homem de uns 45 anos, cabelo grisalho nas laterais, óculos de grau, camisa social azul clara com as mangas dobradas. Ele levantou quando entrei, estendeu a mão. Bom dia, senhora. Sou o Dr. Marcos, defensor público. Sente-se, por favor. Sentei.
Ele voltou para a cadeira dele, pegou uma caneta, abriu uma ficha no computador. A senhora pode me contar o que está acontecendo? Comecei a falar. Devagar no início, mas depois as palavras saíram como enxurrada. Contei tudo. A cirurgia, o dinheiro roubado, os empréstimos, a conta conjunta, os boletos, as mensagens sobre vender a casa, tudo. Dr. Marcos me escutou sem me interromper. Anotava às vezes. Quando terminei, ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois, suspirou fundo. Senhora Lourdes, a senhora trouxe alguma prova? Abri a pasta. Mostrei tudo. Ele pegou cada papel, leu com atenção. Os extratos bancários, as cópias dos contratos de empréstimo, os boletos atrasados, as mensagens impressas. Quando terminou de ler, tirou os óculos, esfregou os olhos. Isso é grave, senhora Lourdes. Muito grave. Seu neto cometeu vários crimes. Estelionato, falsificação de documento, apropriação indébita. Se essas assinaturas nos contratos não forem suas, e tudo indica que não são, isso pode dar cadeia. Cadeia. A palavra ficou no ar. Meu neto. Cadeia. O que eu faço, doutor? Ele juntou os papéis, devolveu para mim. Primeiro, a senhora não pode confrontá-lo ainda. Não pode contar que está investigando. Precisa agir normal, como se não soubesse de nada. Isso é importante. Segundo, vamos precisar de mais provas, testemunhas, gravações, documentos originais. Terceiro, vou pedir uma medida protetiva para a senhora e vou orientar o banco a bloquear qualquer movimentação sem sua autorização presencial. E quarto, vamos fazer um boletim de ocorrência. Mas ele é meu neto, meu único família. Dr. Marcos se inclinou para frente, olhou nos meus olhos. Senhora Lourdes, com todo respeito, ele não está agindo como família. Ele está te usando, te roubando, planejando te tirar de casa. Isso não é amor, isso é crime. Eu sabia que ele estava certo, sabia, mas doía demais aceitar. Me dá uns dias para pensar? Ele concordou. Me deu o número do celular dele, disse que eu podia ligar a qualquer hora. Saí da defensoria com a cabeça pesada. No caminho de volta, parei num café pequeno. Pedi um copo de água. Sentei num canto. Fiquei ali, olhando para a rua, vendo as pessoas passarem. Mães com filhos, casais de mãos dadas, famílias rindo. Eu estava sozinha, completamente sozinha. Voltei para casa no final da tarde. Rafael estava na sala jogando videogame. Nem olhou quando entrei. Ô vó, tem comida? Tem. Esquenta aí. Ele nem se levantou. Continuou jogando. Fui pro meu quarto, tranquei a porta, peguei os papéis, reli tudo. Reli as mensagens dele com a Jéssica. A velha é fácil de manipular. Cada palavra era uma facada. Nos dias seguintes, agi normal. Acordava, fazia café, limpava a casa, cozinhava. Rafael continuava saindo, voltando tarde, pegando meu carro sem pedir. Jéssica aparecia quase todo dia. Ficava horas no quarto com ele, saía sem falar comigo. Eu fingia que não via, fingia que não sabia, mas por dentro eu estava planejando. Dr. Marcos me ligou no quarto dia. Tinha novidades. Senhora Lourdes, consegui acesso aos registros do seu neto. Ele tem histórico. Foi investigado por estelionato há 2 anos, em outra cidade. O processo foi arquivado por falta de provas, mas ele estava envolvido num esquema de empréstimos falsos usando idosos. Meu coração apertou. Ele já tinha feito isso antes, com outras pessoas. E eu não sabia. Tem mais. Consegui contato com a financeira dos empréstimos. Eles vão enviar peritos grafotécnicos para analisar as assinaturas. Se confirmarem que são falsas, isso fortalece muito o caso. E a Jéssica? Também estou investigando ela. Pelo que descobri até agora, ela tem envolvimento com outras pessoas em situações parecidas. Namora homens que têm parentes idosos. Não é coincidência. A casa girou. Não era só o Rafael. Era os dois. Um esquema. Eu era apenas mais uma vítima. Desliguei o telefone. Sentei na cama. Respirei fundo. Precisava de mais provas. Dr. Marcos tinha me orientado. Gravar conversas. Documentar tudo. Fui até uma loja de eletrônicos no outro dia. Comprei um gravador pequeno, digital, do tamanho de um isqueiro. Custou R$ 80. Usei o dinheiro que Dona Aparecida me emprestou. Comecei a gravar, discretamente. Conversas do Rafael no telefone. Conversas dele com a Jéssica quando eles achavam que eu estava dormindo. Conversas dele com amigos que vinham em casa. Numa sexta-feira à noite, eles estavam no quarto dele. Porta fechada.
Encostei o gravador na parede, apertei o botão vermelho. Gravei tudo. A voz da Jéssica, clara. Quanto tempo tu ainda vai enrolar ela? A voz do Rafael. Mais umas 2 semanas. Preciso que ela assine a procuração primeiro. Depois a gente vende rápido. E se ela não assinar? Ela assina. Eu convenço. Sempre convenci. E se ela descobrir? Não vai descobrir. Ela é velha, quase cega, boba. Confia em mim demais. Velha, quase cega, boba. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça, mesmo depois que eu desliguei o gravador. No sábado de manhã, Rafael veio até a cozinha. Eu estava tomando café. Ele sentou do meu lado, pôs a mão no meu ombro. Aquele gesto carinhoso que ele fazia desde criança. Vó, preciso conversar uma coisa séria contigo. Olhei para ele. Esperei. Tá na hora da gente organizar as coisas aqui de casa. Tua saúde não tá boa. Tua visão tá piorando. Eu tô preocupado. Acho que tu precisa de ajuda. Que tipo de ajuda? Ele respirou fundo, pegou um papel do bolso, desdobrou em cima da mesa. Isso aqui é uma procuração. É para facilitar. Assim eu posso resolver as coisas para ti. Ir no banco, pagar contas, essas coisas. Tu não precisa se preocupar com nada. Uma procuração. Ele queria que eu assinasse uma procuração. Depois de tudo que eu já tinha descoberto. Depois de saber que ele estava planejando me roubar completamente. Peguei o papel. Fingi que estava lendo, mas minha visão embaçada mal conseguia ver as letras. Deixa eu pensar, filho. Vó, não tenho o que pensar. É só para te ajudar. Eu sei, mas deixa eu pensar uns dias. Ele ficou irritado. Vi na cara dele. Mas controlou. Tá bom. Mas não demora, viu? É importante. Ele saiu da cozinha. Ouvi a porta do quarto batendo. Peguei o papel, li com dificuldade. Era uma procuração plena. Dava a ele poder total sobre tudo que eu tinha. Conta, casa, bens, tudo. Liguei pro Dr. Marcos. Contei. Ele pediu para eu levar a procuração. Fui na segunda-feira. Ele analisou, fotografou, devolveu. Não assine isso de jeito nenhum, senhora Lourdes. Se assinar, ele pode vender tudo sem você nem saber. Eu sei. Ele olhou para mim. Sério. A senhora está pronta para dar o próximo passo? Que passo? Fazer o boletim de ocorrência. Oficializar tudo. A partir daí, não tem mais volta. Fiquei em silêncio. Era isso. A decisão final. Denunciar meu próprio neto, colocá-lo na cadeia. Acabar com o que restava da minha família. Mas ele não era mais família. Era um estranho. Um criminoso. Alguém que me usou, me roubou, me humilhou. Estou pronta. Dr. Marcos ligou para a delegacia. Marcou para terça-feira, 10 horas da manhã. Me deu o endereço. Na terça, acordei cedo. Rafael ainda dormia. Saí sem fazer barulho. Fui até a delegacia. Dr. Marcos já estava lá, esperando. Entramos juntos. Me levaram para uma sala. Uma delegada, mulher de uns 50 anos, cabelo curto, voz firme, se apresentou. Dona Lourdes, sou a doutora Fabiana. Vou registrar sua ocorrência. Pode ficar tranquila. Contei tudo de novo. Ela digitava, fazia perguntas, pedia detalhes. Mostrei os documentos, os extratos, os contratos, as mensagens, o gravador com as conversas. Quando terminamos, ela juntou tudo, colocou numa pasta. Dona Lourdes, vou investigar. Vou pedir perícia nas assinaturas, nas contas, em tudo. Pode demorar umas 2 semanas. Enquanto isso, a senhora não pode contar nada para ele. Tem que agir normal. Consegue fazer isso? Consigo. Se ele pressionar para assinar alguma coisa, invente uma desculpa. Diz que tá com tontura, que não tá enxergando bem, qualquer coisa. Mas não assine nada, tá bom? Saí da delegacia com as pernas bambas. Dr. Marcos me acompanhou até o ponto de ônibus. A senhora foi muito corajosa hoje. Não me sinto corajosa. Me sinto destruída. Ele colocou a mão no meu ombro. Vai passar. E a senhora vai ficar bem. Voltei para casa. Rafael estava na sala de cara fechada. Onde tu tava? Fui no médico. Que médico? Do posto. Remarquei a cirurgia. Ele pareceu acreditar. Voltou pro celular. Não perguntou mais nada. Naquela noite, deitada na cama, olhando pro teto escuro, senti algo estranho. Não era medo, não era tristeza, era alívio. Finalmente eu tinha feito alguma coisa. Finalmente eu tinha parado de ser passiva, de aceitar, de fingir que estava tudo bem. Não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia dar certo, mas sabia que não ia mais ficar em silêncio. Passou 1 semana desde o boletim de ocorrência. 1 semana vivendo uma mentira dentro da minha própria casa. Acordava,
Fazia café, limpava, cozinhava. Rafael e Jéssica iam e vinham. Eu fingia normalidade, mas por dentro, cada segundo era agonia. Rafael aumentou a pressão. Todo dia me pedia para assinar a procuração. Inventava desculpas diferentes. Que era para facilitar no banco, que era para agilizar a cirurgia, que era para ele cuidar melhor de mim. Eu sempre inventava uma desculpa para adiar. Tô com dor de cabeça hoje, filho. Amanhã eu assino. Tô sem meus óculos. Não consigo ler direito. Deixa eu dormir mais cedo hoje, tô cansada. Ele ficava irritado, mas controlava. Jéssica era pior. Me olhava com desprezo. Não disfarçava. Uma vez, quando Rafael saiu para comprar cigarro, ela sentou do meu lado na sala. A senhora sabe que tá atrapalhando, né, dona Lourdes? Como assim? O Rafael só quer ajudar. A senhora dificulta tudo. Não colabora. Eu colaboro sim. Ela riu. Um riso seco, debochado. A senhora é velha, quase cega. Não serve para nada. Deixa quem é jovem cuidar das coisas. Assina logo essa procuração e para de encher o saco. Não respondi. Abaixei a cabeça. Ela achou que tinha me intimidado. Levantou, foi pro quarto. Eu fiquei ali, segurando a raiva. Naquele mesmo dia, à tarde, Dr. Marcos me ligou. Dona Lourdes, tenho novidades. A perícia saiu. As assinaturas dos contratos de empréstimo são falsas. Todas. Confirmado. E tem mais. Consegui o histórico completo do Rafael. Ele foi investigado em 3 cidades diferentes. Sempre o mesmo esquema. Idosos. Empréstimos falsos. Desvio de dinheiro. Respirei fundo. Era a prova que faltava. E a Jéssica? A Jéssica também tem histórico. Nome verdadeiro dela é Jéssica Maia dos Santos. Já foi presa por estelionato há 4 anos. Cumpriu pena. Saiu, voltou para o mesmo esquema. Ela recruta homens jovens, geralmente com dívidas, para aplicar golpes em parentes idosos deles. Então era tudo planejado, desde o começo. Sim, e tem mais. Descobri que eles já têm um comprador para sua casa. Um laranja. Amigo do Rafael. Assim que a senhora assinar a procuração, eles vão vender. O comprador já até pagou um sinal por fora. R$3.000. Minha casa. A casa que eu paguei em 30 anos de trabalho. Que meu marido morreu dentro. Que minha filha nasceu. Eles já tinham vendido antes mesmo de eu assinar qualquer coisa. Doutor, o que eu faço agora? Vamos pegar eles. Mas precisa ser no flagrante. Você vai assinar a procuração. Como assim? Calma, deixa eu explicar. Você vai marcar com ele um dia para assinar. Vai dizer que aceitou, que tá tudo bem. Eles vão aparecer com testemunhas, talvez com o comprador, talvez até com um falso tabelião. A gente vai estar lá. Polícia, promotoria, tudo. Quando eles acharem que conseguiram, a gente age. E se der errado? Não vai dar. Confia em mim. Desliguei o telefone com o coração acelerado. Ia fazer isso. Ia armar uma armadilha para o meu próprio neto. Naquela noite, durante o jantar, Rafael trouxe o assunto de novo. Vó, e essa procuração? Já pensou? Respirei fundo. Fingi cansaço. Fingi derrota. Tá bom, filho. Eu assino. Ele parou de mastigar. Olhou para mim. Surpreso. Sério? Sério. Tu tem razão. Eu tô velha, cansada, não enxergo direito. É melhor tu cuidar das coisas mesmo. Vi o sorriso se formando no rosto dele. Aquele sorriso falso, vitorioso. Que bom, vó. Tu vai ver. Vai ser melhor para todo mundo. Quando a gente faz? Ele pensou. Pegou o celular, mexeu. Sexta-feira. Daqui a 3 dias. 12:00. Aqui em casa mesmo. Eu trago umas pessoas para testemunhar, para ficar tudo certinho. Tá bom. Ele levantou, me deu um abraço apertado. Senti nojo, mas retribuí. Precisava que ele acreditasse. Assim que ele saiu da cozinha, liguei pro Dr. Marcos. Combinamos tudo. Sexta-feira. 12:00. Policiais à paisana na rua. Doutora Fabiana dentro de um carro em frente à casa. Mandado de prisão pronto. Tudo pronto. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Rafael andava feliz pela casa, assobiando, fazendo planos com a Jéssica. Eles nem disfarçavam mais. Falavam abertamente sobre a venda, sobre a viagem que iam fazer, sobre o dinheiro. Na quinta-feira à noite, véspera do dia combinado, eles fizeram churrasco no quintal. Chamaram amigos, música alta, cerveja, risadas. Eu fiquei no meu quarto, deitada, ouvindo tudo. Ouvi a Jéssica gritar, bêbada. Amanhã a velha assina e a gente se livra dessa casa velha. Risadas. Todos riram. Meu neto também. Não dormi naquela noite.
Fiquei olhando para o teto, contando as horas. 00:00, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5. Às 6 levantei. Tomei banho. Me vesti. Blusa branca, calça preta. A roupa que eu usava para ir na igreja aos domingos. Fiz café. Rafael acordou às 10. Tomou banho, se arrumou. Colocou uma camisa social azul, calça jeans, perfume forte. Ele estava nervoso, mas disfarçava. Hoje é o dia, vó. Tu vai ver. Vai ser rápido e tranquilo. Eu sei, filho. Às 11:30, Jéssica chegou. Vestido vermelho, salto, maquiagem. Ela também estava nervosa. Ficaram na sala, mexendo no celular, esperando. 12:00 em ponto, a campainha tocou. Rafael foi atender. Voltou com 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Os homens eram jovens, uns 20 e poucos anos, tatuados, boné. A mulher era mais velha, uns 40, gorda, cabelo pintado de ruivo. Vó, esses são os amigos que vão testemunhar. E essa aqui é a Dona Marta, ela vai ajudar com a papelada. A tal Dona Marta abriu uma pasta, tirou uns papéis, a procuração. Colocou em cima da mesa da sala. Dona Lourdes, a senhora precisa assinar aqui, aqui e aqui. Pôs o dedo nos lugares. 3 assinaturas. Olhei para os papéis, depois para o Rafael. Ele estava ansioso, olhos brilhando, mãos tremendo levemente. Peguei a caneta, aproximei do papel. Minha mão tremia. Não era fingimento. Estava realmente tremendo. 50 anos de vida com aquele menino passaram na minha cabeça em segundos. Ele bebê, ele criança, ele adolescente. Eu ensinando ele a andar, a ler, a escrever. Eu cuidando dele quando estava doente. Eu trabalhando de madrugada para comprar o material escolar dele. E agora, ele ali, esperando eu assinar para me roubar tudo. Coloquei a ponta da caneta no papel. Nesse momento, bateram na porta. Forte. 3 batidas. Rafael franziu a testa. Quem é? Levantou, foi até a porta, abriu e travou. Doutora Fabiana estava na porta. 2 policiais fardados atrás dela. Mais 3 a paisana dos lados. Ela entrou sem pedir licença. Mostrou o distintivo. Delegada Fabiana Moreira. Todos ficam onde estão. Rafael ficou branco. Jéssica deixou cair a bolsa no chão. Os 3 falsos testemunhos tentaram sair. Os policiais bloquearam a porta. Doutora Fabiana olhou para mim. A senhora está bem, Dona Lourdes? Estou. Ela pegou os papéis da mesa. Leu. Olhou para o Rafael. Rafael Figueiredo Andrade, você está preso por estelionato, falsificação de documento, apropriação indébita e tentativa de fraude. Jéssica Maia dos Santos, você também está presa como cúmplice. Rafael tentou falar. Isso é um engano. Eu não fiz nada. Eu só estava ajudando minha avó. Doutora Fabiana nem olhou para ele. Acenou para os policiais. Eles algemaram Rafael. Algemaram Jéssica. Algemaram a tal Dona Marta. Os 2 rapazes foram liberados depois de dar depoimento, mas levaram advertência. Rafael olhou para mim. Olhos arregalados. Voz tremendo. Vó, o que tu fez? Pelo amor de Deus, eu sou seu neto. Eu te criei. Como tu pôde fazer isso? Eu te criei. Não, eu que te criei. E você me roubou, me usou, planejou me tirar da minha casa, me deixar na rua. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não fiz nada. Você fez. Você escolheu. Ele tentou se soltar dos policiais. Vó, por favor, não faz isso. Me perdoa. Eu vou devolver tudo, eu juro. Tarde demais. Doutora Fabiana me entregou uma cópia do mandado de prisão. Dona Lourdes, o processo vai seguir. A senhora vai precisar depor formalmente na delegacia, mas pode ser amanhã. Hoje descanse. Obrigada, doutora. Levaram os 3. Rafael gritando. Jéssica chorando. Dona Marta em silêncio. Ouvi o carro da polícia saindo. Fiquei sozinha na sala. O silêncio era ensurdecedor. Olhei ao redor. A mesa com os papéis ainda espalhados. As cadeiras fora do lugar. As cervejas vazias do churrasco de ontem ainda no quintal. Sentei no sofá. Respirei fundo. Tinha acabado. Ou tinha começado. Depois que levaram o Rafael, fiquei sentada na sala por horas. Não sei quanto tempo passou. O silêncio da casa era diferente. Não era o silêncio de antes, quando eu fingia que estava tudo bem. Era um silêncio limpo, verdadeiro. Dona Aparecida apareceu no final da tarde. Tinha visto o movimento da polícia. Entrou sem bater. Me encontrou ainda no sofá, olhando para a parede. Lourdes, você tá bem? Não sei.
Ela sentou do meu lado, pegou minha mão. Ficamos assim, quietas, até escurecer. Nos dias seguintes, tive que ir na delegacia 3 vezes. Depor, assinar papéis, reconhecer documentos. Doutora Fabiana me tratava com cuidado, explicava cada passo. Doutor Marcos também estava sempre presente. Na segunda ida, doutora Fabiana me mostrou o que tinham descoberto na investigação completa. Dona Lourdes, seu neto desviou no total R$ 23.400 seus. Entre empréstimos falsos, transferências da conta conjunta, objetos vendidos e o dinheiro da cirurgia. A Jéssica participou ativamente. Ela foi quem ensinou ele a forjar assinaturas, quem arrumou os contatos dos laranjas, quem planejou a venda da casa. R$ 23.400, quase 2 anos da minha aposentadoria. Todo o sacrifício de 8 meses para juntar dinheiro da cirurgia. As joias da minha mãe, que eu tinha vendido anos atrás para pagar a faculdade dele. Tudo. E a casa? Eles chegaram a vender? Não. Conseguimos impedir a tempo. A casa continua no seu nome. E vai continuar. Já colocamos uma averbação no registro para ninguém conseguir vender sem você ir pessoalmente no cartório com testemunhas. Senti um alívio pequeno. Pelo menos a casa estava segura. E o Rafael? Quanto tempo ele vai ficar preso? Depende. Com todas as provas, a perícia confirmando as assinaturas falsas, as gravações, o flagrante da tentativa de fraude, ele pode pegar de 4 a 8 anos. A Jéssica também. Tem os crimes anteriores dela. Então pode ser mais. 4 a 8 anos. Meu neto, na cadeia. Voltei para casa naquele dia de ônibus. Sentei perto da janela. Olhei a cidade passar, as pessoas nas calçadas, crianças brincando, mães levando filhos pela mão. Pensei na minha filha. Se ela estivesse viva, o que diria? Ficaria do lado do filho ou do meu? Entenderia o que eu fiz? Quando cheguei em casa, tinha uma carta embaixo da porta. Reconheci a letra, do Rafael. Peguei. Fiquei olhando o envelope por uns minutos. Quase joguei fora sem abrir. Mas abri. Vó, eu sei que errei. Sei que fiz coisas horríveis, mas eu tô desesperado aqui. Por favor, me tira daqui. Eu prometo que devolvo tudo. Prometo que mudo. Só me dá mais uma chance. Pelo amor que a senhora sempre teve por mim. Pela memória da minha mãe. Por favor. Pelo amor que sempre tive por ele. Pela memória da minha filha. Rasguei a carta. Joguei no lixo. Não ia cair de novo. Não ia acreditar de novo. Quantas chances eu já tinha dado sem saber? Quantas vezes ele me enganou e eu fingi que não via? Não. Acabou. Uma semana depois, doutora Fabiana me ligou. Dona Lourdes, preciso que a senhora venha na delegacia. Tem uma coisa que preciso mostrar. Fui no dia seguinte. Ela me levou para a sala dela. Tinha uma pasta grossa em cima da mesa. Encontramos isso no quarto do Rafael quando fizemos a busca e apreensão. Achei que a senhora deveria ver. Abriu a pasta. Dentro, cartas. Dezenas de cartas. Todas endereçadas a mim. Nenhuma aberta. Olhei as datas nos carimbos do correio. A mais antiga era de 3 anos atrás. O que é isso? São cartas que enviaram para a senhora. Mas o Rafael interceptava. Escondia. Nunca deixava chegar até a senhora. Peguei uma das cartas. Era da assistente social da prefeitura, avisando sobre um benefício que eu tinha direito de receber. Dinheiro, R$ 300 por mês por 3 anos. Nunca recebi porque nunca soube. Peguei outra. De uma prima distante que morava em outro estado, perguntando como eu estava, dizendo que queria me visitar. Eu achava que ela tinha me esquecido. Não, ela tinha escrito. Várias vezes. Peguei outra. Do banco, avisando sobre movimentações suspeitas na minha conta, pedindo confirmação. Era de 1 ano atrás. Se eu tivesse recebido essa carta, teria descoberto tudo antes. Fiquei olhando aquelas cartas, uma por uma. Cada uma delas era uma parte da minha vida que o Rafael tinha roubado. Não só dinheiro, conexões, informações, oportunidades. Ele controlava tudo. Isolava a senhora de propósito. É uma técnica comum em golpes contra idosos. Cortar os laços com o mundo exterior para manter a vítima dependente e desinformada. Levei as cartas para casa, li todas. Cada uma doía de um jeito diferente. Naquela noite, sentada no meu quarto, com as cartas espalhadas na cama, chorei. Chorei tudo que não tinha chorado desde que aquilo começou. Chorei pela ingenuidade, pela confiança quebrada, pelos anos perdidos, pela família que eu achava que tinha, mas nunca tive. Chorei até não ter mais lágrimas.
2 semanas depois, teve a audiência. Dr. Marcos me acompanhou. Entramos no fórum, uma sala pequena, fria, com cadeiras de plástico. O juiz, um homem de uns 60 anos, sério, entrou e todos levantaram. Rafael entrou algemado, magro, barba por fazer, olheiras. Me viu e tentou falar. O policial mandou ele ficar quieto. A audiência durou 2 horas. Apresentaram as provas, os documentos, as gravações, a perícia grafotécnica, as testemunhas. Dona Aparecida testemunhou. Contou que viu Rafael vendendo meus objetos no ferro velho. A enfermeira do hospital testemunhou. Contou que viu ele pegando minha bolsa naquele dia. Chamaram a Jéssica. Ela tentou jogar a culpa toda no Rafael. Disse que não sabia de nada, que ele que tinha planejado tudo, mas as provas mostravam o contrário. As mensagens dela, os contatos dela com outros golpistas. Chamaram o Rafael. Ele chorou, implorou. Disse que estava arrependido, que tinha dívidas, que estava desesperado, que fez besteira. Tentou me olhar. O juiz me chamou para depor. Sentei na cadeira. Ele me perguntou se eu confirmava tudo o que estava nos autos. Confirmei. Perguntou se eu tinha algo a acrescentar. Olhei para o Rafael. Ele estava olhando para mim. Olhos vermelhos, esperançoso, achando que eu ia voltar atrás, que ia pedir clemência, que ia salvá-lo como sempre salvei. Respirei fundo. Só quero dizer que criei esse homem como se fosse meu filho. Abri mão de tudo por ele. E ele me roubou. Me enganou. Planejou me deixar na rua. Não tenho nada a acrescentar. O juiz anotou. Dispensou todo mundo. A sentença saiu 3 semanas depois. 6 anos de reclusão em regime fechado para Rafael. 5 anos para Jéssica. Dona Marta pegou 3 anos. Os 2 rapazes, 1 ano de serviços comunitários. Dr. Marcos me ligou para contar. Conseguimos também o bloqueio de todos os bens que eles compraram com seu dinheiro. A moto do Rafael vai ser leiloada. O valor vai ser revertido para a senhora. Não vai cobrir tudo, mas ajuda. E o resto do dinheiro? Vamos tentar reaver nos processos cíveis, mas pode demorar. Anos. Desliguei o telefone. 6 anos. O Rafael ia ficar 6 anos preso. Quando saísse, ia ter 34. Eu ia estar com 74, se eu ainda estivesse viva. Pensei se ele ia me procurar quando saísse, se ia pedir perdão de novo, se ia tentar se reaproximar. Decidi que não ia importar, porque eu não ia estar esperando. 3 dias depois da sentença, recebi outra carta do Rafael. Dessa vez, Dona Aparecida trouxe. Tinha ido no correio para mim. Fiquei olhando o envelope. Pensei em rasgar sem ler, mas abri. Vó, 6 anos. 6 anos da minha vida, por sua causa. Tudo que eu fiz foi tentar sobreviver. Eu tinha dívidas, a senhora não entendia, não me ajudava. Eu precisava daquele dinheiro. E a senhora me colocou na cadeia. Quando eu sair, a senhora vai se arrepender. Vai ficar sozinha. Vai morrer sozinha. E vai ser culpa sua. Li 2 vezes. As palavras eram veneno. Mas não me atingiram como ele esperava. Porque ali, naquela carta, estava a confirmação final. Ele não estava arrependido. Não tinha mudado. Estava com raiva. Me culpando. Queimei a carta no fogão. Vi o papel pegar fogo, virar cinza. Joguei no lixo. Naquela noite, sentada na varanda tomando chá, olhei para o céu. As estrelas estavam brilhantes. Fazia tempo que eu não parava para olhar para o céu. Pensei em tudo o que tinha acontecido. A traição, a dor, a decisão, a coragem que eu não sabia que tinha, a força que encontrei quando pensei que não tinha mais nada. Não era o final que eu queria, não era a família que eu sonhei, mas era a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor que a mentira. Terminei o chá, entrei, tranquei a porta. Pela primeira vez em meses, dormi a noite toda. 1 mês depois da sentença, recebi uma ligação do Dr. Marcos. Ele tinha uma notícia. Dona Lourdes, lembra que eu disse que ia investigar todos os seus direitos? Encontrei uma coisa. A senhora tem direito a uma herança. Herança? De quem? Do seu falecido marido. Dele tinha um seguro de vida da empresa onde ele trabalhava. Nunca foi resgatado. Ficou parado por 10 anos. Com juros e correção, dá R$80 mil. R$80 mil. Não consegui processar. Como assim nunca foi resgatado? Porque a carta de notificação foi enviada para sua casa há 10 anos. Mas provavelmente o Rafael interceptou. Assim como as outras cartas. Nunca chegou até a senhora.
Mais uma coisa que ele tinha escondido de mim. Mais uma parte da minha vida que ele controlou. E agora? Consigo receber? Sim. Já entrei em contato com a seguradora. Vai precisar de alguns documentos, mas o dinheiro é seu. Deve cair na sua conta em uns 15 dias. Desliguei ainda em choque. 80 mil reais. Dinheiro que era meu por direito há 10 anos. Dinheiro que poderia ter mudado minha vida. Que poderia ter pago a cirurgia há anos. Que poderia ter me dado conforto, segurança. Mas pelo menos agora eu tinha. E ninguém ia tirar de mim. Quando o dinheiro caiu na conta, a primeira coisa que fiz foi remarcar a cirurgia de catarata. Dessa vez, na melhor clínica particular da cidade. Não ia economizar, não ia esperar, não ia arriscar. A cirurgia foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Dona Aparecida me acompanhou. Dr. Renato fez o procedimento. Durou 40 minutos. Quando terminei, fiquei de repouso por 2 dias com um tampão no olho. No sábado, voltei para tirar o tampão. Dr. Renato me levou até a cadeira, acendeu a luz, começou a desenrolar a gaze. Vou tirar agora, Dona Lourdes. Não abra o olho de uma vez. Devagar. Ele tirou a última camada. A claridade bateu. Fechei o olho instintivamente. Calma. Aos poucos. Abri devagar. Primeiro tudo estava embaçado. Depois começou a ficar nítido. As bordas, as cores, o rosto do Dr. Renato, cada detalhe. As rugas ao redor dos olhos dele. O fio branco da barba. Os óculos de grau. Consegue ver? Consigo. E agora? Ele apagou a luz. Acendeu de novo. Pediu para eu ler umas letras num quadro na parede. Li todas. Pequenas, médias, grandes. Todas. Perfeito, Dona Lourdes. A cirurgia foi um sucesso. A senhora recuperou 100% da visão desse olho. Comecei a chorar. Não de tristeza, de alívio, de felicidade. Eu conseguia ver de verdade, depois de anos de dor, de embaçamento, de medo de ficar cega. Eu conseguia ver. Saí da clínica com Dona Aparecida. O mundo estava diferente. As cores eram mais vivas, as pessoas mais nítidas, os detalhes que eu não via há anos, as folhas das árvores, as placas das lojas, os rostos das crianças brincando na praça. Chorei o caminho inteiro para casa. Dona Aparecida segurava minha mão. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar minha vida. Troquei todas as fechaduras da casa. Mudei as senhas de tudo. Banco, e-mail, telefone. Fui no banco e fechei definitivamente a conta conjunta. Abri uma nova conta, só minha. Limpei o quarto do Rafael. Doei tudo. As roupas, os sapatos, os objetos. Tudo para instituições de caridade. Pintei o quarto de branco. Transformei em ateliê. Comprei uma mesa, uma cadeira confortável, material de artesanato. Pintei a sala de amarelo claro, a cozinha de azul bebê. O meu quarto de verde água, cores suaves, alegres. Comprei plantas, espada de São Jorge, samambaia, suculentas. Espalhei pela casa. Comprei móveis novos, uma poltrona macia para a sala, uma mesa de jantar bonita, um jogo de cama novo, toalhas macias, tapetes. A casa ficou diferente, leve, clara, minha. Com o dinheiro que sobrou, decidi fazer algo que sempre sonhei, mas nunca tive coragem. Viajar. Comprei uma passagem para Gramado. Sempre quis conhecer. Fui sozinha. Fiquei numa pousada pequena, aconchegante, com lareira. Passei 5 dias lá. Visitei o Minimundo, o Lago Negro, a rua coberta, comi fondue, comprei chocolates, tirei fotos, conheci pessoas, outras mulheres viajando sozinhas. Conversamos, rimos, trocamos histórias. Senti uma liberdade que nunca tinha sentido. Voltei para casa renovada. 2 meses depois, viajei de novo. Dessa vez para Bonito. Fiz flutuação. Vi peixes coloridos, grutas, cachoeiras, a água cristalina, o sol batendo, a natureza viva. Percebi que tinha passado 68 anos vivendo para outras pessoas. Para o meu marido, para minha filha, para o Rafael. Nunca vivi para mim. Nunca fiz o que eu queria. Nunca pensei no que me fazia feliz. Agora eu pensava, todos os dias. Comecei a frequentar um grupo de artesanato na igreja perto de casa. Toda terça e quinta, das 2 às 5 da tarde. Aprendi a crochê, tricô, pintura em tecido. Conheci mulheres incríveis. Dona Célia, 72 anos, viúva, 5 filhos. Dona Rosa, 69, casada há 50 anos. Dona Marlene, 75,
aposentada, cheia de histórias. Conversávamos, ríamos, trocávamos receitas, fofocas leves. Às vezes chorávamos juntas, cada uma com suas dores, suas histórias. Mas ali, naquele grupo, éramos iguais. Mulheres que tinham sobrevivido, que continuavam. Foi nesse grupo que conheci seu Antônio. Ele era o único homem, 70 anos, viúvo há 5. Foi no artesanato porque a filha dele insistiu. Dizia que ele ficava muito sozinho em casa. Na primeira vez que nos vimos, ele estava tentando fazer um crochê, desajeitado. As professoras rindo com carinho. Ele ria também, de si mesmo. Sentei do lado dele numa quinta-feira. Ele me olhou, sorriu. Primeira vez? Não. A senhora? Também não. Mas parece que sim. Rimos. Começamos a conversar todo o encontro. Ele me contava sobre a falecida esposa, sobre os netos, sobre a vida. Eu contava sobre minha trajetória. Não tudo, mas o suficiente. Depois de 2 meses, ele me convidou para tomar um café depois do artesanato. Aceitei. Fomos numa padaria perto da igreja. Pedimos café com leite e pão de queijo. Conversamos por 2 horas. Sobre tudo. Música, filmes antigos, receitas da avó, memórias de infância. Não era romance, não era paixão. Era companhia, leve, sem pressão, sem expectativa. Começamos a nos encontrar fora do grupo, uma vez por semana. Às vezes no parque, às vezes no cinema, às vezes só para caminhar. Dona Aparecida ficava feliz. Dizia que eu estava diferente, mais leve, mais eu. Ela tinha razão. Eu estava diferente, porque pela primeira vez na vida eu estava vivendo para mim. 6 meses depois da sentença, recebi uma notificação. O Rafael tinha pedido para me visitar na prisão. Precisava da minha autorização. Olhei o papel. Pensei. Dona Aparecida perguntou o que eu ia fazer. Não vou. Não quero ver ele. Tem certeza? Tenho. Ele fez a escolha dele. Eu fiz a minha. Não tenho mais nada para falar com ele. Mandei a resposta pro advogado, negando a visita. 2 dias depois, recebi outra carta do Rafael. Dessa vez, mais curta. Vó, só queria que a senhora soubesse que eu não te perdoo. Nunca vou perdoar. A senhora destruiu minha vida. Joguei a carta no lixo sem terminar de ler. Ele estava errado. Eu não destruí a vida dele. Ele destruiu a própria vida e tentou destruir a minha, mas não conseguiu. 1 ano depois de tudo, numa manhã de sábado, acordei cedo. O sol entrava pela janela do quarto. Me levantei, abri a janela. O ar fresco entrou, cheiro de terra molhada. Tinha chovido de madrugada. Fiz café. Sentei na varanda com a xícara. Olhei para o quintal. As plantas que eu tinha comprado estavam crescendo. As flores desabrochando. Tudo vivo, colorido. Pensei em tudo que tinha passado. A dor, a traição, a coragem de denunciar, a força de recomeçar. Não foi fácil. Teve noites que chorei até dormir. Teve dias que quis desistir, que pensei em voltar atrás, em perdoar, em esquecer. Mas não voltei. Porque aprendi uma coisa nesses 68 anos. Perdoar não significa aceitar abuso. Amor não significa ser capacho. Família não é quem tem o mesmo sangue, é quem te respeita, te valoriza, te ama de verdade. O Rafael era meu neto de sangue, mas não era minha família. Não mais. Minha família agora era Dona Aparecida, Dona Célia, Dona Rosa, Dona Marlene, seu Antônio. As pessoas que escolheram estar comigo, que me apoiaram, que me viram no fundo do poço e me estenderam a mão. Terminei o café. Levantei. Tinha combinado de ir na feira com seu Antônio. Depois íamos almoçar na casa dele. Os filhos dele iam estar lá. Queriam me conhecer. Me arrumei. Coloquei um vestido florido que tinha comprado na última viagem. Me olhei no espelho e sorri, porque finalmente, depois de tanto tempo, eu me reconheci. A mulher no espelho não era mais a vovó boba, cega, manipulada. Era eu, Lourdes Figueiredo, 70 anos, sobrevivente, livre. Saí de casa. O sol estava forte. Coloquei os óculos escuros. Olhei a rua, as casas, as pessoas. Tudo nítido, claro, perfeito. Caminhei até o ponto de encontro. Seu Antônio já estava lá. Sorriu quando me viu. Pronta para hoje? Pronta. Fomos juntos, lado a lado, sem pressa, conversando, rindo. E pela primeira vez em muito tempo, me senti completa. Não precisava de vingança. Não precisava de justiça divina. Não precisava que o Rafael sofresse.
porque eu já tinha o que precisava: minha paz, minha casa, minha vida. E isso era mais que suficiente. Sou profundamente grata por você ter me ouvido até o final. Convido você a fazer parte da nossa família. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte de qual cidade está me acompanhando. Vou adorar saber. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.